Eu quero saudar neste momento, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os ouvintes de mais uma tarde da bênção online, que nós estamos dando início hoje, para a glória do Senhor Jesus, a mais uma grande campanha de libertação, juntamente com muitos homens e mulheres de Deus, de jejum e oração. Nós estamos buscando, consagrando as nossas vidas ao Senhor e buscando a Deus por libertação em todas as áreas da nossa vida, em tudo aquilo que nós necessitamos, porque este é o objetivo, desses propósitos que o Senhor tem nos dado neste grande ministério, Orações da Madrugada. E estamos trabalhando já bem quase um ano com esta campanha. E desta vez, mais uma vez, o Senhor tem nos dado a direção através do Teu Espírito Santo, que nós venhamos estar buscando no tema que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 6, que vai nos dizer: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Esta campanha é para nos ensinar acerca da vigilância, porque não adianta nós buscarmos por libertação, orarmos em todo o tempo, e se não vigiarmos, de nada disso adiantará, porque nós estamos o tempo todo, vivendo em tempos de guerras espirituais, a qual nós já estudamos sobre vários temas durante essas campanhas de libertação que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos aprender mais com o Senhor, cada dia mais aumentar a nossa comunhão, a nossa intimidade, o nosso relacionamento sincero com o Senhor, e assim nós vamos aprendendo sobre esta área, que este ministério de libertação é muito grande, muito vasto no mundo espiritual. E uma das coisas fundamentais que nós devemos estar preocupados em buscar também em todo o tempo, pedindo ao Senhor que venha nos ensinar a vigiar. Precisamos de vigiar em todo o tempo e em tudo. E nós vamos trazer este mesmo capítulo, para a meditação de todos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos aproveitar e vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo 6, que vai nos dizer: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É muito forte, essa palavra. O dia do Senhor virá. E Paulo estava, através dessa carta, exortando aos irmãos de Tessalônica. E ele escreveu essa carta direcionada àqueles irmãos, da época. Isto serve para nós até nos dias de hoje, porque nós temos que seguir a palavra de Deus. E quando Paulo fala a respeito, de não dormamos como os outros, sabemos que Paulo estava falando a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele estava falando, aos irmãos de Tessalônica, como está falando conosco hoje, sobre o dia do Senhor, que ele virá de repente.
Não há como saber quando será. Sabemos que todos os sinais estão nos mostrando, conforme a palavra de Deus, né? Quem medita sabe, né? Está acompanhando, estamos aprendendo que os sinais estão nos alertando. E Paulo também alertava, né, aquele povo que eles deveriam estar atentos. É como se o Senhor Jesus, quando ele fala, não durmamos, ou seja, é como se eles tivessem esquecido que o Senhor Jesus não iria voltar, né? Então nós temos que estar atentos em todo tempo, em todo momento. Paulo estava exortando a igreja de Tessalônica quanto à vinda do Senhor Jesus. Quando fala que nós devemos, né, não dormir, essa expressão nós podemos comparar ao mundo, né? Hoje o mundo se encontra dormindo, o mundo jaz no maligno. A gente pode ver a falta de amor, né? O amor se esfriou, né? O mundo hoje está perverso. Então nós podemos ver que Paulo, ele sempre deixou, né, o chamado dele é uma palavra de exortação, corrigindo e ao mesmo tempo encorajando que nós possamos, né, tomar esta palavra para nós e que nós possamos manter sóbrios em todo tempo, vigilantes. Quando fala sóbrios, né, nós sabemos que fala especialmente relacionado ao vinho, à bebida. A pessoa que ela bebe, se embriaga, fica, né, por alguns momentos fora de si, perde um pouco, né, da percepção da realidade. Então, o que acontece? Essa expressão ela é usada no sentido mais geral, né, como o significado de ser sóbrio, é como se fosse nós estejamos atentos e também são, ou seja, não é para ficarmos embriagando, né, por aí. Viver como uma pessoa que gosta de fugir da realidade, porque a realidade ela está aí. E a volta de Jesus é tão real que este evento, né, vai acontecer a qualquer momento. Quando Paulo fala, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque ele comparou de noite? Ele quis dizer que, né, às vezes a pessoa dá a ideia de que tem a ideia, né, de que beber e ficar, né, como se fosse dormindo, né, aquele sono profundo, aquele sono da negligência para fugir da realidade, né? Muitos acontece assim após embriagar. E ele falou que eles sabiam muito bem. E este dia, quando o Senhor fala que ele virá, ele compara nessa expressão, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, ou seja, de surpresa. Porque o ladrão, quando ele vem, geralmente ataca. A gente sabe que hoje em dia é toda hora, qualquer momento, mas nos tempos antigos a gente, né, tinha essa ideia que ele esperava todos dormirem para poder atacar. E assim também vai ser o dia da volta do Senhor Jesus. Como nós não vamos ver agora, mas em Mateus 24, né, no versículo 43, vamos ler sim. Pode abrir a sua Bíblia, por favor. Mateus 24, no capítulo 43, vai dizer: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Olha que interessante. Por isso que Paulo comparou o dia da volta de Jesus como se fosse um ladrão de noite. Porque o ladrão, se ele espera, né,
todos dormir, a família dormir, enfim, às vezes, né, tantas formas que acontece hoje, mas vamos imaginar dessa forma mais simples que Paulo usou, conjecturando, para poder deixar, né, para nós esse exemplo. O ladrão, né, em Mateus 24, 43, fala que ele vem, né, de noite. E se o pai de família soubesse a que hora da vigília da noite que ele viria, com certeza o ladrão ia ficar vigiando e não ia deixar que a sua casa fosse arrombada. Então nós temos que estar vigilantes. E também, né, quando fala, continuando a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 3, ele vai nos dizer: pois que quando disserem a paz e segurança no mundo, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. É o que nós estamos vivendo hoje, o princípio das dores, né? O que estamos vivendo hoje, Jesus comparou ao princípio das dores, quando a mãe, né, está para dar à luz a um filho, e ali começa aquele processo, e começa, né, iniciando aquelas dores de parto, né, até chegar ali, né, a conceber, né, um filho. E assim nós estamos vivendo hoje. Mateus 24 também, né, nós vamos ler, continuando a leitura, nós lemos o versículo 3, vamos ler um pedacinho, vamos ler agora, que fala assim, Mateus 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E é o que estamos vendo hoje. Vamos falar um pedacinho a respeito disso. O início do princípio das dores engloba tudo isso que aqui no livro de Mateus, capítulo 24, né, Mateus relatou. E Jesus disse para eles que ninguém os enganasse. Quando os discípulos o perguntaram que quando serão essas coisas, que sinal haverá, né, da tua vinda e do fim do mundo, é o que nós estamos vendo hoje. São muitos os sinais. E ele diz que quando tivesse acontecendo essas coisas, e ouvireis de guerra, no versículo 6, e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Meu Deus, oh, aleluia, oh, glória. Nós que estamos vivendo, meus irmãos, o princípio das dores, é claro, né? A palavra de Deus claramente. Aquele que tem ouvido, ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas. Paulo estava exortando os irmãos de Tessalônica, né, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, e que quando o mundo pensar que vai estar uma repentina paz, né, que vai haver paz e segurança, é o que tudo está indicando, que os líderes mundiais, nós estamos vendo os governos mundiais, todos estão falando uma língua só, né? Sabemos que o espírito do anticristo já se encontra na terra, através desses governos corruptos, através, né, desse partido comunista. Sabemos que muitos, né, o comunismo envolve muitas coisas que, segundo eles, estão lutando, né, para poder fazer com que o mundo se torne um mundo
ideal, né, para que o homem possa viver, onde a paz e a segurança estão proclamando isso. Mas o Senhor Jesus disse, né, na sua palavra, né, que quando houver essas coisas, nós já estamos vendo que isso está acontecendo, aí então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. É o que nós estamos vivendo hoje. Ninguém vai escapar desse fato, né? O que está aqui escrito na palavra de Deus, esse princípio das dores, nós vamos passar. Mas Jesus falou que quando estiver acontecendo essas coisas, né, houver guerra, fome, terremoto, peste, em Lucas 21:11 também fala sobre isso, que são o princípio das dores, né? Muitos vão ser entregues para ser atormentados, vão ser perseguidos. Já estamos vendo no mundo de hoje a perseguição à igreja, né, ao cristianismo. E a Bíblia fala que muitos ficarão escandalizados, né? Trair-se uns aos outros. É só você seguir a leitura de Mateus 24 e até o versículo 14. E o Senhor Jesus diz que vai surgir muitos falsos profetas. Temos visto isso em todos os dias, né? Enganando. Vemos aí um espírito de engano muito grande enganando a humanidade, né? Como pode a humanidade não estar como se estivesse dormindo, né? Um espírito muito forte por detrás dessas pontinhas de agulha que estão escondendo-se, dizendo que é o que vai resolver todo o problema da pestilência, mas é tempo da pestilência. Sabemos que tudo é conforme a permissão de Deus. Então nós sabemos que isto tudo, o Senhor disse que quando se multiplicar a humanidade, a iniquidade, né, o amor de muitos esfriar. Mas ele falou uma coisa no livro de Mateus, no capítulo 24, o versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E concluindo, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em todas as gentes, ou seja, as nações, então virá o fim. E Paulo disse aos irmãos de Tessalônica, mas vós, irmãos, continuando, voltando para o livro de Tessalônicas, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 4, ele disse, mas vós, irmãos, não estejais em trevas, para que aquele dia, ou seja, o dia do arrebatamento, que nós estamos aguardando, né, o grande dia do Senhor. E ele disse, né, que para que aquele grande dia para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Nós temos que estar preparados. Não podemos ficar, né, dormindo. Temos que pedir a Deus muita vigilância. Que Deus venha nos dar discernimento de espírito. Não podemos viver como pessoas que vivem embriagadas de noite. Não. Paulo nos comparou que nós somos sóbrios, que nós somos do dia, revestindo-nos da couraça da fé, né? Tomando o capacete, a salvação, a esperança da salvação. Então, nós temos que estar vigilantes, porque não podemos dormir, não é tempo de dormir. Depois nós vamos estar falando, não hoje, né, mas na próxima semana, a respeito, né, das parábolas das 10 virgens, que nós vamos aprender muito acerca da vigilância. E neste momento eu quero estar orando com você. Eu deixei só mesmo uma breve ministração, assim, falando um pouco a respeito deste tema, que o Senhor é quem escolheu, né? Eu busquei, orei, pedi a confirmação do Senhor. É um tema, por sinal, também muito forte, né? Que eu sei que esta palavra primeiro vale para mim, o Senhor está dizendo para mim,
né, que não é tempo de dormir, não durmamos, pois como os demais. E Paulo disse, os demais, nós vamos ver semana que vem, vamos continuar a respeito deste assunto, o que ele quis dizer. E ele disse, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vamos estar orando, vamos estar nesse início de campanha clamando, pedindo a Deus por misericórdia, pedindo a Deus que nos dê muita sabedoria, que nós possamos estar, né, vigiando e orando em todo o tempo. O Senhor Jesus, a ideia que Paulo quis também trazer ao povo, né, ali de Tessalônica, que o Senhor Jesus, quando vier, ele vai encontrar muitas pessoas, talvez afundadas, não apenas na segurança carnal, mas também na indulgência, né, dos seus pecados. E aqueles que são verdadeiramente servos de Deus, que servem a Deus, nós não podemos estar dormindo, nós temos que estar acordados e vigilantes, né, em tudo que nós fazemos, porque quando Jesus vier buscar a sua noiva, a sua igreja, nós temos que estar preparados para este dia. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor a sua misericórdia, e o Senhor venha nos preparar para a sua vinda, que é um fato que está para acontecer, né? E a qualquer momento. Não vamos dormir como os demais, pelo contrário, vamos vigiar, vamos ser sóbrios, vamos não andar como aqueles que andam embriagados, que não se preocupam, né? Se é durante o dia ou à noite, até mesmo durante o dia, a gente vê muitos por aí, mas vamos ficar sóbrios, revestindo a couraça da fé e do amor e tomando capacete, como capacete, a esperança da salvação. Muitas pessoas se embriagam e ali acabam, né, passando por um momento que foge da realidade, mas isso não é tempo para isso. Nós temos que viver, porque a realidade está sóbrios, porque tudo está nos mostrando que Jesus está voltando. Todos os sinais estão se cumprindo na palavra de Deus, que a palavra de Deus, né, ela é profética. E por isso nós necessitamos de estarmos sóbrios, vigilantes e nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Ó Pai, neste momento eu venho pedir a Ti mais uma vez, Senhor, permissão neste dia de hoje, Paizinho querido, para entrar na Tua presença, Pai. Hoje é dia que nós estamos dando início a mais uma campanha, Pai, neste grande ministério de libertação que o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem convocado um grande exército, homens e mulheres de Deus, de jejum e oração, para estarmos orando, clamando a Ti, guerreando, buscando, Senhor, por libertação em todas as áreas da nossa vida que nós necessitamos, apresentando, Pai, as pessoas que também necessitam de oração, que estiverem ao alcance deste áudio, Pai, neste momento, ouvindo, Pai, esta ministração desta palavra. Ó Deus, que tira todas as sextas-feiras, Pai, quiser tirar para estar jejuando, acompanhando conosco, Pai, esta grande campanha, participando. Sabemos que o Senhor é poderoso, Pai, para libertar, para curar, para salvar almas, transformar vidas, restaurar lares, famílias, casamentos. Ó Pai, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esta palavra, Pai, vai nos ensinar durante esta campanha acerca da vigilância. É algo que é fundamental na vida do cristão. Nós temos que estar buscando, Pai. Temos vários versículos na Bíblia que vai nos falar a respeito disso, que nós precisamos de estar vigiando primeiro para depois estarmos orando. Por isso nós clamamos, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, porque quando nós vigiamos, nós fechamos as brechas que o inimigo tem encontrado na nossa vida, até mesmo para
né, nos atingir, nos esfriar, causar um desânimo, para que nós não venhamos falar com o Senhor, buscar a tua face, buscar a tua presença. Enfim, o inimigo, o objetivo dele é nos parar, tentar nos impedir, né, de buscar a ti, de orar, de viver uma vida de comunhão, uma vida de consagração, né, consagrando, né, quando na medida do possível a nossa carne através do jejum. O jejum, alimento espiritual, Pai. Nós já vimos tudo isso nessas campanhas para o nosso espírito, alimentar, Pai, nossa alma. Nós sabemos que nós precisamos, Pai, para viver uma vida em comunhão com o Senhor, e ainda mais que nós estamos chegando no fim, estamos vivendo, né, os últimos dias aqui nessa terra, Pai. Sabemos que a sua vinda se aproxima, Pai. E para isso que Paulo escreveu essa carta, e é para valer para os dias de hoje. Nós não devemos dormir, Pai, como os demais. Vamos falar sobre isso, os demais. Quem são os demais? Aqueles que não ficam preocupados, às vezes estão desapercebidos, distraídos, vivendo o sono da indolência, da negligência. Sabemos que nós temos que estar sóbrios em todo o tempo. A tua palavra que nos manda que vigiemos e sejamos sóbrios, porque a qualquer momento o Senhor virá. O Senhor virá buscar a sua igreja. O dia do Senhor virá e ninguém escapará. Nós sabemos que são tempos dificultosos, tempos trabalhosos. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, a armadura de Deus, os requisitos, o Paulo também orientou, né, ali aos irmãos de Efésios que estivesse orando em todo o tempo. Versículo 18 do capítulo 6, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Ou seja, temos que estar vigilantes. É um dos requisitos também, né, do cristão. Não adianta só orar e não vigiar. E tem uns tempos, né, para cá, o Senhor tem nos despertado acerca disso, que muitos têm preocupado em orar, mas não estão preocupados em vigiar. O que adianta orar muito e não vigiar, ou vigiar pouco? Então, Pai, eu te peço, Paizinho querido, com toda a humildade, Pai, porque eu sei que eu sou falha, sou pecadora. Eu preciso de aprender mais e mais de Ti, Pai. Eu preciso melhorar mais a cada dia na Tua presença. Este ano de 2022, o Senhor venha nos, né, dar mais discernimento, nos despertar acerca da vigilância. Qualquer momento o Senhor virá como ladrão de noite, diz a Tua palavra. E nós temos que estar, né, vigiando, porque vai ser num abrir e fechar de olhos, e o Senhor virá de surpresa. Nem o Senhor Jesus, teu Filho amado, Pai, sabe o dia e a hora. E quando chegar este dia, que nós não estejamos como aqueles que dormem, que se embriagam, né, em tantas coisas deste mundo, nesta vida, se embriagam no pecado, no lamaçal do pecado. Não é só de vinho, não, de bebida forte, enfim, todo tipo de bebida. Sabemos que isso não é do agrado do Senhor nos dias de hoje, mas sabemos que são tantas coisas que muitos estão dormindo, desapercebidos, não estão preocupando com os sinais, não estão acompanhando os sinais, mas muitos estão acompanhando, e nós cremos que o Senhor é misericordioso, Pai, o Senhor é poderoso para nos dar, Pai, toda a direção. O Senhor é poderoso para nos manter sóbrios, nós possamos estar vigilantes. Eu sei que quando o Senhor Jesus estava ali no Getsemane, né, e o Senhor Jesus queria que os discípulos estivessem ali vigiando com ele, né? Sabemos que o Senhor estava num lugar chamado Getsemane. E o Senhor falou para os discípulos
que assentasse ali, ficasse num lugar até enquanto o Senhor fosse ali orar, né? Um lugar mais reservado, que o Senhor tirou um momento ali, um pouquinho, né? Para orar ao Pai, para clamar ao Pai. E o Senhor Jesus sabia que a sua hora já estava chegando, mas o Senhor pediu que eles, né, estivesse ali, ficasse ali um pouquinho vigiando com Ele. E sabemos que nós temos que olhar para, né, o sacrifício do Senhor. Foi tão, né, angustiante, aqueles momentos de dor que o Senhor passou antes ali de ser entregado àqueles soldados, né, para ser condenado injustamente ali, para morrer naquela cruz em nosso lugar. Que nós possamos estar em todo o tempo lembrando deste momento e vigiando, como o Senhor pediu que os discípulos ficassem ali com o Senhor e vigiassem até aquele momento que o Senhor estava para ser entregue. E eu creio, né, aqueles que iam condená-lo. E hoje o Senhor Jesus ressuscitou e está à destra do Pai. E hoje o Senhor é quem, né, pode, né, estar conosco, nos ajudando a vigiar o tempo todo. Que nós possamos vigiar no falar, que nós possamos vigiar no ouvir, né? Vigiar em todos os nossos atos, a maneira de andar, como nós devemos proceder, que tenhamos esta preocupação em estar vigiando, porque o Senhor falou para os discípulos, vigiar e orar, para que eles não entrassem em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é sujeita a tantas coisas, Paizinho, e por isso que nós não podemos estar, né, desapercebido. Quando Jesus veio ali, Jesus voltou, quando ele retirou para orar e pediu eles que ficassem acordados, vigiando, né, aquele lugar, vigiando ali. Eles também poderiam estar orando. Jesus voltou e achou eles dormindo. E é tão assim interessante que eles estavam dormindo mesmo, os olhos estavam carregados de sono. E Jesus falou para eles, eu penso que foi uma angústia, né, uma tristeza. Jesus falou, por que, né, vocês não podiam estar vigiando comigo ao menos um pouquinho ali? Não, eles fizeram foi dormir. E neste momento que nós podemos perceber que assim também será a volta do Senhor. Que quando o Senhor voltar, quando o Senhor voltou ali daquele momento que foi se retirar para orar, né, achou os discípulos dormindo. Hoje que nós possamos estar acordados quando o Senhor vier para nos buscar, né, para morar com o Senhor nas mansões celestiais, porque hoje o Senhor está sentado à destra do Pai, à direita do Pai, esperando o momento crucial, o momento certo, para que o Pai ordene que o Senhor venha buscar a sua noiva, a sua igreja. Aleluia, sou glória. Oh, maravilha. Xarabacanta, rabassurianda. Orimicanta, labassurianda, labachai. E que nós estejamos sóbrios em todo tempo. Nos reveste, Pai. Oh, Pai, de vigilância, Pai. Reveste, Senhor. Cobre a nossa mente com teu sangue, Pai, os nossos pensamentos com teu sangue. Cobre, Senhor, o nosso coração com teu sangue, os nossos sentimentos com teu sangue, Pai. Dá-nos olhar ungidos, lábios ungidos, ouvidos ungidos, Pai. Isso tudo faz parte, Pai, da vigilância, meu Deus. Que nós possamos estar como bons soldados de Cristo, caminhando aqui nessa terra, Pai, de mãos dadas com Teu Espírito Santo, porque Ele é quem nos ajuda, Ele que também nos ajuda, nos auxilia, né, para que nós possamos alcançar a nossa vitória, a nossa salvação, Pai. Oh, Paizinho querido, tem misericórdia de nós. Somos pequenos, somos falhos, Senhor, somos pecadores. Mas o Senhor
A tua palavra é tão maravilhosa, Pai. O Senhor nos dá essa oportunidade de fazer uma campanha, ainda nos dias de hoje, nos tempos difíceis. Talvez muitos acham que isto é uma certa, como se diz, né? Quando se fala de vigilância, é como se a pessoa tivesse se julgando ser santo e outros não. Não, Pai, não. A vigilância é para todos. Todos nós somos pecadores. Todos, Pai. Não existe esse mais santo do que o outro. Nós temos que procurar cada dia mais estarmos, né, firmes, constantes em vigilância e oração na presença do Senhor. Porque assim o Senhor vai nos santificando. E assim nós vamos aprendendo, Pai, a vigiar em todo tempo, em todo momento. Esteja conosco, Pai, nesta campanha, que as próximas semanas o Senhor possa falar ainda mais, continuar falando conosco, e o Teu Espírito Santo possa, né, bradar em cada coração, testificar a Tua palavra, mesmo na simplicidade, Pai, mas que foi transmitida o que o Senhor requer de nós. É tempo de vigilância. É tempo de vigilância. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.